Oi, pessoal, eu sou a Nicole Sueiro, advogada na C2R Advocacia, e a gente está começando mais um episódio do C2R Cast, o nosso podcast onde a gente conversa sobre desafios do empreendedorismo com alguns parceiros, colegas da área de inovação e tecnologia. E hoje eu estou aqui com o Felipe, que está como host comigo também. Vou pedir para você se apresentar o pessoal que veio falar com a gente aqui hoje. Oi, Niki, tudo bem? Então, meu nome é Felipe Senhorinha Rose, sou sócio da C2R Advocacia. Vou estar também aqui com a Nicole, conduzindo esse papo bem bacana sobre Construtec, com o Ian e com o Pedro, né? Duas referências que eu tenho aí dentro do mercado de Construtec. Então, acho que vai ser bem positiva essa nossa conversa. Sim, já vou passar a palavra para vocês se apresentarem. Pedro, pode falar de ti, da Cartado também. Beleza. Bom, então, bom dia, boa tarde a todos aí, não sei que horário que vão estar vendo. Mas eu sou o Pedro, sou um dos fundadores e atualmente o CEO da Cartado. Nós somos uma empresa que auxilia o mercado de infraestrutura civil, né? A gente trabalha com empresas que prestam serviço ou para o governo, né? Ou então que têm concessões de ativos de infraestrutura, como rodovias, usinas, saneamento, etc., né? E a gente, enfim, de uma forma resumida, ajuda eles em um dos principais pilares de atividade, né, que é na gestão e manutenção dos ativos que eles têm sob gestão, né? Então, auxiliamos eles em diversas etapas, que eu acho que a gente vai estar comentando aí um pouco ao longo do podcast. E acredito que é isso. Boa. Ian, queria contar também um pouquinho de você, da Prevision. Boa. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, assim, muito massa estar aqui, participar desse movimento com vocês. Espero que o episódio seja legal, seja construtivo e divertido para todo mundo. Então, eu sou Ian Bedin, sou um dos sócios fundadores da Prevision, uma Construtec, onde a gente foca em ajudar construtoras e incorporadoras a terem mais resultado a partir de uma gestão mais eficiente de obras, usando tecnologia, né? Então, a gente auxilia os nossos clientes, que são construtoras, incorporadoras de médio, grande porte, assim, a acompanharem, construírem e acompanharem os seus cronogramas de obra, principalmente a parte física da obra, né? Então, acompanhar como é que é feito esse cronograma, o que tem que ser feito, quando e onde, e depois acompanhar toda essa gestão de resultado, de o que está atrasado, o que não está, quais são os prazos de curto, médio e longo dentro do cronograma, né, as entregas, e a gente resume toda essa performance em dashboards e tudo mais. Então, o nosso objetivo é ser esse core de planejamento e gestão física da obra e conseguir daí conectar isso com a parte financeira para entregar mais resultado para todo mundo, né? Então, é mais ou menos nesse meio que a gente atua, e agora ainda mais dentro do grupo Softplan, né? Legal, legal. E a gente estava até falando aqui, né, vocês dois, né, Pedro e Ian, começaram a empreender, né, com a Cartado e com a Prevision lá em 2017, né? Conta um pouquinho mais aí, Pedro, também sobre essa trajetória e por que, né, empreender, né, você é engenheiro, né, por que empreender dentro desse mercado que vocês escolheram, né, mais trabalhando tecnologia e infraestrutura? Então, a gente... isso até faz parte da trajetória e a motivação de ter entrado no negócio, né? Eu e o Lucas estávamos... O Lucas é outro sócio da empresa, né? A gente estava desenvolvendo um trabalho de engenharia eletrônica, né? Não sou engenheiro civil, sou engenheiro eletrônico. E nesse caso, a gente queria fazer uma barra de sensores que identificasse buracos em estradas, né? Em vias públicas. Ideias malucas de pessoas da faculdade, né? Mas então a gente estava fazendo esse projeto e surgiu uma oportunidade de, durante o TCC, participar de um programa que estava correndo na USP na época. E então a gente aplicou esse projeto para esse TCC, trazendo os dois outros sócios fundadores, o Lucas, o João e o Marcos, né? E a partir desse programa eles falaram, não, beleza, a ideia parece interessante, mas coloca ela um pouco de lado e vai prospectar no mercado, né? A gente tinha ideia de vender para governo mesmo, né? Então, colocar, sei lá, em caminhão de lixo que passa pela cidade toda, etc. E encontrar os problemas da cidade para tentar resolver, né?
Ainda bem que a gente fez essa pesquisa, porque nem sempre é tão interessante saber que tem tanto problema, né? E... Essa é uma boa percepção. Pois é. E em contrapartida, assim, o mercado de concessões rodoviárias, na época, demonstrou bastante interesse, porque ele, sim, tem alguns parâmetros bem específicos para gerenciar, né? Ao longo de toda a vida do ativo. E se eles não estiverem atuando adequadamente nesses parâmetros, eles têm, enfim, né, diversas multas ou suspensões, enfim, algumas condições aí para eles respeitarem. E em cima disso a gente começou a desenvolver o mercado de infraestrutura rodoviária no começo da empresa, né? Isso rodou até final de 2019, hoje ainda representa uma boa parcela aí do nosso negócio, né? Só que nesse momento a gente identificou que não era só buracos o problema, né? E a gente começou a desenvolver tecnologia para que eles conseguissem gerenciar todos esses parâmetros dos quais eles estão expostos, né? Isso nos abriu o mercado também para a energia, né? Quando a gente começou a conhecer um pouco mais da rotina de outros modais de concessão, né? Então, começamos a atuar com energia, em 2022 também com saneamento. Então, começamos aí a expandir, foi um pouco da motivação e já da trajetória aí da empresa, né? Legal, bem bacana, né? Tu vê que quando tu vai a campo, pesquisa, né? Entende um pouquinho mais, muda muita coisa do negócio, né? E nada melhor, cara. Nada melhor que dar uma validada antes, né? O problema sempre acha. Exatamente. E o Ian, né? Na realidade, tu já estava dentro de uma construtora, né? Então, tu trabalhava mais planejamento. E por que veio desse, tenho que fazer algo na parte de gestão de obra, de planejamento de obra. Como é que foi esse início aí, juntamente com a Paula lá no começo, né? Sim, e é bom porque daí vai ter os dois lados, né? Vocês foram pesquisar, descobriram que não era tão bom assim fazer o que vocês estavam pensando no começo, mas que acharam uma oportunidade, e a gente já não. A gente já tinha... Eu trabalhava, como tu falou, né? Eu e a Paula, que é a minha sócia, atual CEO da Prevision, a gente trabalhava junto numa construtora relativamente pequena aqui de Florianópolis. Na época, era uma consultora que era muito assídua quanto a planejamento, gestão, controle. Então, a gente recebia muita gente lá para conhecer e ver o que a gente estava fazendo. E na época, a gente fazia 2 empreendimentos. Uhum. E os 2 eram financiados por fundos. Tinha auditorias e tudo mais. E a gente sempre conseguia e conquistava bons resultados, assim, né? Em termos de previsão de previsto realizado, quanto a prazo e custo e tudo mais. Só que tudo rodava muito com o que tinha disponível na época, que era um monte de planilha de Excel, um monte, né? Uma galera fazendo um monte de coisa, alguns ERPs do mercado. Na época a gente usava o Cienge. E aí isso era mais ou menos 2015, 2016, que foi bem na época que deu uma baixada, deu uma crisezinha boa, assim, dentro da construção civil, né? Que desacelerou muita coisa. E aí os fundos basicamente começaram a cortar, né, os investimentos, assim, e a gente tinha que fazer a mesma coisa com menos recursos. Então, na época, a gente tinha um cronograma de obra, mas ele era bem estático, né, dentro da metodologia que a gente usa atualmente, que a gente, né, eu não comentei antes, mas todo o que a gente constrói é muito baseado nas metodologias de Lean Construction, né, da construção enxuta e tal. E aí, eu manjo bastante Excel, assim, né, modéstia à parte, mas aí eu junto com a Paula, a gente começou a construir esse cronograma em Excel um pouco mais automatizado. Isso começou a solucionar muito do nosso problema, assim. A gente começou a ter mais agilidade na tomada de decisão, assim. Então, a gente conseguia simular um pouco melhor alguns cenários, a gente conseguia tomar decisões bem mais rápidas do que a gente costumava fazer. E a gente percebeu que não tinha nada dentro do mercado que pudesse nos auxiliar com isso, assim. Então, já que começou a nos ajudar, depois de um tempo, claro, a gente saiu, né, dessa construtora. Na época eu ainda fazia estágio na faculdade, então eu saí desse estágio, fui para outra. A Paula foi, né, fazer algumas outras consultorias. E a gente se reencontrou, porque a gente sempre falava, né? Tipo, cara, se a gente faz assim... Tipo, a gente é tão bom assim, fazendo esse negócio. E mesmo a gente sofre tanto para fazer, como é que outras empresas fazem, sabe? E aí a gente conversou com várias construtoras da região aqui, grandes construtoras, assim, conhecidas. Cerca de umas 30 construtoras. E a gente percebeu que os problemas eram muito semelhantes, assim.
todo mundo tinha uma dificuldade de fazer esse acompanhamento, essa gestão física da obra, né? A parte financeira era muito bem resolvida, mas a parte física não. E aí a gente, cara, vamos entender como é que a gente então tira o que a gente fez, ou pega o que a gente fazia e transforma num produto, assim. Então a gente nunca passou pela nossa cabeça fazer consultoria, porque a gente acredita muito que a empresa, né, a consultora tem capacidade, deve ter autonomia para conseguir fazer e gerenciar suas próprias obras, tem todo o know-how de como a obra acontece, né, para aquela empresa. Então, como é que a gente produtiza isso e entrega para o mercado, assim. E aí fomos de idas e vindas, tentando ainda fazer em Excel e tudo mais. A gente ia testando um pouco dentro das consultorias da Paula, né, no estágio que eu estava fazendo. E aí, mais ou menos no final de 2016, foi quando a gente conheceu o Thiago. E aí o Thiago, né, gênio da computação, pegou o nosso Excel lá e transformou no código que é a Prevision hoje, assim, né, botando uma plataforma, web e tal. E aí, em 2017, a gente usou para desenvolver boa parte do que a gente tem hoje, assim, a parte, o grosso, né, da entrega. E aí, em 2018, a gente começou a comercializar, né? Tipo, hoje o produto já tá, até vergonha do que a gente tinha lá atrás, assim, mas a motivação foi muito essa, né? Foi a partir dali que a gente viu que, cara, tem oportunidades aqui e agora a gente sabe que ela é ainda maior, assim, quando a gente olha números da construção civil, índice de estouro de prazo, estouro de custo, globalmente, assim, não é nem só no Brasil, eles são muito alarmantes, assim, muito, muito, muito acima do que a gente imagina, 70%, 80%, 60%, 70%, 80% do planejado, assim, então é bem... dá muita agonia, assim, né, saber. Nem precisa, então, de planejamento, né, porque se 80% sair fora do planejado... Exatamente, E é assustador, porque a gente estava falando aqui antes, né, o mercado de construção civil, de infra, então, nem se fala, é muita grana que roda em pouco tempo, assim, né. Sim. Então, qualquer desperdício, assim, cara, é na casa dos milhões, assim, né? Qualquer um dia mais a menos que faz uma decisão ali que sai um pouco errado ou sai um pouco fora do planejado, já custa muito, assim, para a empresa. A gente tem um cliente que nem era uma construção civil, era um player de supermercado. E para essa galera ainda, time is money, assim, na veia, né? Quanto antes lança a loja, antes começa a faturar, né? E usando Prevision, eles conseguiram simular um cenário de obra onde adiantava o prazo de obra em alguns dias, assim. Conseguia entregar a obra um pouco mais rápido do que estava planejado inicialmente. E só aí fez eles ganharem, tipo, fazer a loja abrir antes, fez eles ganharem, tipo, alguns milhões a mais de faturamento daquela loja em alguns poucos dias, assim. Então, como tu vai dizer que um planejamento bem feito e uma gestão bem feita não podem te gerar receita, né? Então, acho que para essa galera é mais evidente, mas para construção civil, edificação, funciona a mesma coisa. Eu acho que no empresarial ele fica muito evidente, né? Porque tu consegue verificar quanto a mais tu ganhou, né? Então, fica ainda mais na cara quanto de dinheiro tu, né, gerou só tendo esse período de melhoria, né? Foi o primeiro empreendimento de vocês, a Cartada e Prevision? Ou vocês já tinham experiência? Porque eu queria saber como é que foi alinhar com os sócios o início do negócio, assim. Como é que foi discutir participação, planejar o que seria a função de cada um no início e como é que foi construindo depois? Então, falando do nosso caso, né, foi uma conversa muito informal no começo, né? Então, quando a gente estava começando vamos pensar se vai fazer sentido ou não, né? Então, como eu e o Lucas tínhamos começado o projeto, inicialmente a gente, cara, beleza, a gente tem uma participação maior, mas que vai sendo diluída para os outros dois conforme eles estiverem trabalhando no negócio, né? A gente não entrou com dinheiro efetivamente, né? A gente entrou com tempo. E isso até foi positivo porque pegamos sócios bem complementares, né? Acho que parecido com o caso de vocês, assim, isso ajuda bastante no começo do negócio, porque, enfim, né? Claro, tu tem que ter um caixa para se manter durante um tempo, mas não necessariamente tu precisa investir tanto em mão de obra, né? Então, para validar, a gente conseguiu fazer sem um aporte muito grande. E a partir dali, a gente
conheceu o Felipe, né, da C2R, que daí nos começou a alinhar entre os sócios várias perguntas, assim, que acho que foram super importantes da gente se fazer lá no começo, né, para não, enfim, não ter desentendimentos no futuro, né, que foi o acordo de cotistas. Apesar de ter feito negócios antes, não foram negócios robustos o suficiente, né, então, nada que eu cheguei a formalizar uma empresa, então... a Cartado foi a primeira empresa que eu tive, né? E foi bem importante ter tido essa discussão, acho que foi em 2018, assim, né? Então, foi bem bacana, porque, cara, a partir daquele acordo já fica meio que desenhado como que o negócio vai funcionar, né? Legal. Tu falou bastante ali também de ficar um pouquinho informal no começo, né? Então, discutir, é importante também discutir, né? Os rumos da empresa, o que vai fazer, cada um vai fazer. Ter sócios complementares é essencial, né? Pra gente ter um negócio que vai prosperar no futuro, né? Porque empreender não é uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona bem grande, né? E lá no começo ter essas discussões relevantes, importantes, é essencial, né? Vocês foram um pouquinho diferente, né? Porque embora eles, né, o João, o Pedro, o Lucas, já se conheciam, né? Vocês já se conheciam. No caso do Ian, da Paula, já se conheciam, mas o Thiago caiu, assim, né? Então, como é que foi também esse momento de confiança, né? Porque sócios também é confiança, né? Cara, a nossa história é bem engraçada, assim, na verdade, com o Thiago, especialmente, né? A Paula, como eu falei, a gente já se conhecia, a gente já trabalhava junto. Respondendo a pergunta da Nick aqui, a gente, né, é o primeiro empreendimento de todo mundo, na verdade, tanto meu quanto da Paula, do Thiago. Acho que na época até o Thiago, vocês estavam desenvolvendo algumas coisas, né? Claro. Mas que acabou não funcionando, ou não indo pra frente, foi por opção. E na verdade, o Thiago, cara, a gente conheceu porque... Na época, a gente foi aconselhado a encontrar alguém de tecnologia para o negócio. Né? Eu acho que isso é bem relevante, assim. Porque eu e a Paula, a gente é do mercado de construção, então a gente conhecia do mercado, mas... A Paula bem mais do que eu. Mas a gente não tinha esse know-how de tecnologia de como tirar o que a gente precisava daquele Excel, daquele negócio ali, para transformar num produto que escala, enfim, né? E aí a gente começou a acionar vários contatos, assim, eu conheço alguém que fez sistemas, conheço alguém que fez computação, sabe? A gente foi puxando, assim. E aí eu lembro que na época eu conversei com um amigo, que eu lembrava que fazia sistemas, eu até convidei ele, o primeiro convite foi para ele, assim, cara, a gente tá fazendo um projeto, assim, assado, né? Vai funcionar desse jeito. Se ele tinha interesse, ele falou que na época ele não gostaria, não tinha interesse, porque ele estava em outras iniciativas. E aí eu pedi, então me dá uma lista aí de pessoas que tu recomendaria, assim, né? E aí ele mandou uma lista, assim, umas 5, 6 pessoas. E o primeiro era o Thiago, assim. E daí, cara, na época era Facebook ainda, assim, a galera... Mandei uma mensagem pro Thiago lá. Deve estar lá no meu histórico de mensagens, nosso histórico de mensagem. Thiago, né, um amigo assim, trabalhou contigo, não sei aonde, te recomendou, queria te apresentar o projeto, ver se tu tem interesse. E eu acho que, na verdade, foi meio que um se jogar no escuro dos dois lados, assim, sabe? O Thiago não fazia ideia de quem a gente era. E a gente, não fazia ideia de quem o Thiago era, assim, né? E aí, o Thiago conta isso até hoje, assim, que ele acha, pronto, né? Uma galera aí que também quer ser milionária, mas vou lá escutar o que eles têm para propor, assim. E a gente fez uma reunião... no escritório, dentro do condomínio da Paula, onde ela morava na época, assim. A gente apresentou para ele, apresentou o que a gente já tinha pesquisado, o que a gente conhecia do mercado, o que a gente estava se propondo a fazer. E acho que o santo bateu, assim, né? Acho que esse negócio de perfis complementares, pra gente, isso é muito evidente, assim. Se tu conversa individualmente com cada um dos três, é muito diferente. E acho que isso ajuda muito, assim, ajudou muito e continua ajudando nas nossas decisões, né? E aí, na hora de discutir participação, na hora de discutir funções, enfim, foi uma conversa também, na época a gente foi guiado, né, para fazer essa construção, acho que na época a gente acho que vocês também nem tinham ainda formal a C2R, né?
No começo era aquela consultoria informal, né? Aquela consultoria em casa, né? Meu irmão faz... Ô, Felipe, tem um negócio aqui, dá uma olhadinha. Meu irmão tá formando em advocacia. Meu irmão quer ser advogado. Mas a gente tava no Midtech na época, né? Incubadora do... Na incubadora da CAT ali. E que teve todo esse apoio. Mas quando a gente foi, tipo assim, a gente foi conversar sobre participação, o Thiago falou, não, eu tô dentro. Eu e a Paula, como a gente tava mais tempo, a gente já sabia que a gente ia dividir igual, né? O Thiago, né, como é que vai ser essa divisão? A gente já falou, cara, ou é tudo igual ou eu não tô dentro. Então ele foi bem, assim, bem incisivo, como ele sempre é. E a gente achando, naquela época, a gente era muito ingênuo, achando que a gente já tinha feito coisa pra cacete, assim, na empresa. Ele mal sabia que ia ter, um caminhão de coisa pra fazer ainda. E o Thiago falou, cara, eu vou ter que trabalhar pra caramba aqui um tempão sozinho. Então, vai fazer sentido a gente dividir tudo igual. E a gente falou, cara, é isso aí, então, beleza. Então, na hora de dividir, foi muito assim, sabe, papum, assim, bem práticos. E na hora de fazer as funções também, a gente foi muito pelo perfil. Até na época a gente teve uma... Eu comecei como, né, CEO da empresa, assim, mas rapidamente a gente viu que não fazia sentido. E fazia bem mais sentido a Paula fazer assumir esse papel, né? Ela tem uma energia, uma fonte de inspiração, assim, muito grande, conhece muito do mercado, então, para a empresa fez total sentido. Isso foi uma decisão lá atrás, bem no começo. E já eu gosto muito mais e tenho muito mais aptidão para operação em geral, assim, do negócio, né? E aí eu assumi o papel de CFO, CEO, enfim, que eu tô até hoje. E o Thiago, naturalmente, foi como um papel de tecnologia, né? Acho que depois que a gente acertou essas coisas, assim, ficou muito mais fácil construir o negócio a partir disso, sabe? Como a gente tem perfis complementares, ajuda muito a entender quem que é bom no que, assim. Então... E outra diferença de vocês também, acho que foi a jornada de investimento. Vocês estão bootstrapping, né? Sim. E vocês foram captando... Vocês estão bootstrapping até hoje? Sim. Caraca. É bem diferente, né? Daí, como tá sendo isso? E até já falando, bootstrap meio que por decisão foi, né? Conta um pouquinho mais de por que se manter bootstrap. Daí também depois o Ian conta um pouquinho, né, de como foi esse momento de... Cara, precisamos de investimento, vamos ir para uma jornada de investimento. Bom, isso conecta um pouco com a questão dos perfis complementares, né? Como a gente tinha, tipo, uma pessoa para encaixar em cada posição, em cada posição importante aí da empresa, a gente conseguia tocar o negócio, não necessariamente precisando crescer um absurdo, e o mercado não respondia dessa forma, né, na época. Então... o mercado de infra, até a gente estava conversando antes, né? Tem clientes que eu fechei hoje que eu converso desde 2018, né? Para ter conseguido, tipo, passamos por várias pessoas lá dentro e, putz, até que enfim conseguimos fechar, né? Mesmo ele sabendo que resolve uma dor latente, tem muita gente para aprovar um projeto desses, e como é um projeto que é um sistema, né, que entra no coração da empresa, é muito difícil de substituir depois. Então, eles tem que tomar uma decisão bem acertada e, putz, pensando em uma empresa pequena lá atrás, né? Um ano, sei lá, para empresas que são, cara, listadas em bolsa, governança super absurda, é difícil deles tomarem essa decisão, né? A gente sempre brinca que o cara que errou por contratar o SAP, ele, cara, errou porque contratou o que todo mundo contrata, mas quem errou por contratar cartado provavelmente vai ser mandado embora, né? Então, cara, era uma coisa bem complexa, então a gente não tinha, digamos assim, aonde injetar tanto dinheiro, né? Se injetasse em produto na nossa cabeça, a gente poderia desenvolver muita coisa que não seria aplicada. Então, a gente sempre quis ter esse retorno do mercado para fazer os desenvolvimentos mais assertivos, né? E com isso, a gente sempre teve uma decisão, cara, quando eu quero captar tendo uma máquina de vendas que rode melhor, né? Que a gente tenha certeza, vou injetar tanto, esse dinheiro vai para o comercial, eu vou escalar o negócio. Não necessariamente para desenvolvimento. Então, foi nessa linha a decisão, né? No ano passado, 2022, a gente começou a acelerar um pouco mais conversas de captação. E, assim, a gente até teve algumas ofertas, né? Só que, de novo, como dentro da nossa estratégia de negócio, né? Faz sentido captar para fazer essa escala e a máquina de vendas, ela estava
cara, uma hora acertava, voltava, acertava, voltava, acertava e voltava. E além disso, a gente está fazendo uma pesquisa para entender melhor como fazer a expansão para esses novos modais, né? Hoje, rodovias representa uma parcela muito grande da nossa receita, então a gente quis ser um pouco mais assertivo e deixamos essa decisão um pouco mais para frente, né? Então foi nessa linha, tá? A decisão sobre fazer a captação ou não. Eu acho que essa conversa é a melhor de todas. Eu acho que para quem tá começando, assim, e eu acho que a decisão é muito madura, sabe? Porque a gente, depois eu conto um pouco do nosso caso, assim, mas quando a gente entra no mercado de tecnologia, startups, enfim, empreendedorismo, a gente escuta muito. Acho que hoje a gente escuta menos, assim, mas na época que a gente começou, tinha muito esse playbook, assim, de ter que pegar grana e valuations, e aí começar a escalar a valuation, assim, né, e sem saber muito como usar o dinheiro. E acho que isso é uma reflexão que vale muito a pena, assim, de fazer, sabe? E que a gente fez muito, assim, e continua, agora não mais, né, mas a gente continuava se fazendo até os últimos instantes, assim, das decisões que a gente tomou, que para que eu vou usar essa grana, qual que é o objetivo, que história que eu quero contar, porque tem que ter um propósito, né? Não é só pegar um dinheiro, pegar assim, para dizer que passou por rodada A, B, C, D, aí a pessoa na rodada J não sabe o que fazer com a empresa, assim, sabe? Então, acho que essa reflexão é muito, muito, muito madura e muito inteligente, assim. E para conseguir construir um negócio que faça sentido. Os próprios investidores, acho que também estão entendendo isso, né? Que eles precisam entender onde a startup vai aportar o dinheiro que eles estão dando. Antes parecia não ter tanta preocupação, né? Era o pitch, qual que é o melhor pitch que eu vou ouvir aqui? É esse que vai ganhar o dinheiro. Agora tá mais maduro. Quem tinha no final uma perspectiva mais colorida, assim, né? Acho que agora tá mais preto e branco. Claro que mudanças de mercado, amadurecimento e tudo mais. Sim. Eu até acho que em termos de investidores, assim, a galera ainda era um pouco mais consciente, sabe? Mas eu acho que a decisão, e, cara, isso eu falo porque eu já conversei com vários empreendedores no início, assim, que a pergunta, quando chega nesse momento, é justamente essa, tipo, eu vou pegar... eu quero pegar um dinheiro, como é que eu faço, né? E aí, sempre que cara, vamos dar 2 passos para trás, assim. Pra que você quer essa grana? Pra que você vai usar esse dinheiro? O que você vai usar? Você tá pegando a grana porque essa pessoa que vai entrar nessa, né, como sócio da empresa, anjo, fundo, enfim, vai agregar algum conhecimento que você não tem, ou você tá pegando... E, via de regra, a resposta é, não, vou pegar porque a gente quer fazer alguma coisa, né? Tipo assim, meio, sabe, ainda muito superficial. E, então, acho que isso é muito relevante, assim, para quem tá, independente do momento, escolhendo, assim, sabe, o caminho seguir. Eu comento sempre, assim, quando alguém vem falar comigo sobre investimento, né, e vai começar a captar a primeira vez, eu falo, cara, investimento é uma chave que só tem uma volta. Ligou, não desliga mais. Tu não desliga mais, né? Porque teu investidor, ele vai querer retorno e ele vai querer a saída dele, né? E no Brasil, né, a saída é por meio de venda da companhia inteira, né? Tem pouco secundário, tem pouca gente que compra a participação do investidor, né? Então, tu tem que ter uma consciência muito grande, tanto do para que tu tá captando aquilo, né? Mas também olhando para um cenário futuro, é que, cara, aquele cara vai te pressionar e vai querer sair. Então, tu vai ter que ter outras rodadas e tu vai ter que ser vendido, né? Então, é raridade aquele, o empreendedor recompra, ou normalmente quando o empreendedor recompra, porque o negócio tá indo mal. Então, ele já até tá querendo sair porque pelo menos me dá um pouquinho ali que eu retorno o meu capital, né? Então, é muito importante essa decisão, né? É uma decisão relevante que vai impactar hoje a companhia, mas o futuro dela inteiro, né? Então... E principalmente em fases iniciais, né? É importante tu discutir isso, inclusive, com os investidores que estão tentando... Porque, no geral, assim, a gente pegou um ciclo de queda de juros, né? Na época. Então, assim, tinha muita gente que assediava as startups para tentar conseguir algum tipo de negócio, né? E é importante passar essa visão também para investidores que estão começando, né? Hoje já, como a Nicole comentou, tá bem mais maduro, mas lá no começo, cara...
tipo, ter essa conversa com o investidor, tá, e o que tu quer fazer quando estiver dentro do negócio, né? Em que momento tu quer sair? Tipo, ou tu quer participar de lucros dessa empresa se virar a ser uma empresa, digamos assim, que vai trabalhar mais, tipo, sempre desenho o negócio para ser lucrativo, né? Mas durante muito tempo ela vai ter que reinvestir praticamente tudo que ganha, né? Então, isso é bem importante. No nosso caso ali, né, dentro desse tema, a decisão, a gente, como eu falei assim, na época que a gente estava pensando quais investimentos que a gente ia fazer, onde a gente ia pegar essa grana, a gente tinha sempre uma consciência de, cara, a gente não vai seguir o playbook, assim, sabe? A gente vai pegar uma grana pela grana e a gente vai fazer um anjo, depois vai entrar em fundo e tudo mais. Até porque, isso que tu falou, as responsabilidades vão aumentando, né? Uma coisa é tu pegar dinheiro de família, usar a tua própria grana, outra coisa é tu pegar dinheiro de anjo, que tem uma responsabilidade um pouco maior, mas ainda não é uma pressão tão grande. Quando você começa a entrar em fundos de investimento, daí a paulada é totalmente diferente, né? Você tem regras bem mais estabelecidas, assim. Claro que as coisas mudaram muito da época que a gente estava para agora, mas mesmo assim ainda é uma diretriz bem clara, assim. E daí a gente nunca quis passar por esse ciclo, assim, sabe, só porque precisava. Então, tanto é que a gente foi resistente, assim, até a gente pegar os primeiros investimentos. A gente não fez nenhuma captação de fundo, mas a gente fez uma captação com anjos. Ali junto no RIA, né, que é a rede de investidores anjos ali da CAT, filiada da CAT. E foi muito positivo, acho que a gente reuniu uma galera muito, muito legal, que ajudou muito no negócio, assim. E foi muito divisor de águas. Hoje a gente vê que a gente poderia ter feito isso mais cedo. Quem nos incentivou, assim, a gente não foi nem uma decisão muito consciente, assim. Aí sempre enrolou, porque lá dentro da incubadora do Midtech, tinha um mentor de investimento que nos ajudava muito nessa questão e sempre nos incentivava assim, eu acho que vocês estão no time, vai lá, vai valer a pena, mesmo que não dê certo, vai lá. E a gente sempre postergou, assim, a gente sempre foi rolando esse assunto. Daí chegou uma hora que ele ia ter um fórum, precisava de uma startup, não tinha ninguém, ele nem perguntou, ele disse, inscrevi vocês, vai ser tal dia, tal hora, assim, sabe? Meio que ele chutou a gente pra dentro do negócio. Então a gente não tinha nada, a gente não sabia quanto a gente queria, pitch, né? A gente falou pra ele isso e ele falou, cara, botem qualquer coisa lá, depois vocês, sabe, dão uma refinada, conversem com quem aparecer e tal. E aí a gente fez a apresentação, né? A Paula fez a apresentação e foi muito positivo o retorno, assim. A gente realmente apareceram pessoas muito com know-how, um conhecimento do mercado de tecnologia que nos ajudaram muito, assim, até hoje. Então, isso foi muito positivo. E isso foi mais ou menos em 2019. E isso foi uma virada de chave muito grande, assim, no crescimento da Previ. A gente começou a investir mais em máquina de venda. Nosso produto sempre foi muito bem ajeitado, assim. Mas a gente começou a investir mais em contratações. Então, tudo começou a acelerar depois desse investimento, né? Agora, depois disso, quando a gente começou a discutir uma próxima pernada de... Cara, será que a gente pega fundo? E a gente recebeu vários assédios, porque a gente sempre teve resultados muito bons, assim como a cartada aqui, né, que o Pedro comentou. Só que a gente sempre ficava nesse tipo, cara, será que a gente quer entrar nesse ciclo? Porque são ciclos longos, são jornadas longas, né? É uma pressão que a gente mesmo se coloca uma pressão para fazer as coisas bem feitas, entregar resultados, assim, ao nosso ritmo, né? Mas a gente não sabia se a gente queria essa pressão externa, assim, né, de um terceiro. Então, até nos momentos que a gente precisava dessa grana, a gente começou até a vislumbrar e recorrer a outros leques de oportunidades, assim. Então, tem vários bancos de fomento que têm linhas de crédito com, sabe, taxas de juros subsidiadas que valem muito a pena se tu sabe para que usar o dinheiro, né? BRDE, tem controle Badesc, financeiro também, né? A própria CAT... então, a gente usou muito desses recursos, assim, né? E hoje, quando alguém me pedir, eu super recomendo conhecer, pelo menos, assim, sabe? Esse é um ponto que pouco se fala, né?
Então, dentro da parte de tecnologia, no empreendedorismo, parte de tecnologia, muito se fala de investimento, né? Captação de investimento, rodadas e tal, mas também não olho para outras oportunidades, né? A gente tem agências de fomento, a gente tem algumas linhas de créditos bem positivas, os próprios governos, por vezes, dão linhas subvencionadas ou a fundo perdido, né? Então, a gente também precisa olhar para esses outros cenários, né? Então, comentou muito bem, vocês olharam para outras oportunidades que fazia mais sentido para aquele momento da Prevision, né? Eu acho que é ter leque de opção, assim, sabe? Quando você tem várias oportunidades, e acho que é muito você conseguir extravasar uma amplitude de oportunidades diferentes, assim, sabe? Não ficar fechado numa só. É claro que tem que existir um trabalho de relacionamento e tudo mais. Fundos vão te dar um tipo de entrega, né? Além do dinheiro. Anjos outros, linhas de crédito outro, até com bancos tradicionais, assim. Tinha uma época da Prevision, até ano passado, onde a gente acessou várias linhas de crédito, que foram oportunidades muito boas e ajudaram muito a gente a percorrer uma pernada de crescimento que a gente precisava, né? Um bridge ali a gente atingir novos patamares, para a gente tomar algumas decisões. Ao mesmo tempo que, enquanto a gente rodava com isso, a gente rodava com algumas oportunidades que o nosso banco tradicional lá, que a gente às vezes olha tipo, um bancão tradicional, mas tem várias oportunidades ali dentro também, e que a gente super aproveitou em vários momentos, né? Fazendo antecipação de duplicata, ganhando, sabe, alguns benefícios, créditos e tudo mais. Então, no final das contas, é de saber que existem várias ferramentas que elas podem super te auxiliar, desde que façam, né, entenda como cada uma pode te ajudar, assim. Sim. E aí o encaixe disso é a arte do negócio, que eu acho que é a parte divertida, de entender, assim, tipo, onde que eu posso me beneficiar de cada uma das coisas, assim, sabe? Só complementando sobre isso, assim, tipo, é muito interessante de ver, porque quando tu entrega equity, né, muitas vezes tu vai pagar uma taxa de juros, se tu botar na ponta do lápis lá no final, muito maior do que essas linhas de crédito te oferecem, né? Por mais que sejam as linhas mais comuns, assim, que vão, sei lá, hoje em dia, passar de 20% ao ano, né? Mas, cara, é um negócio que tem que ser bem avaliado, assim. Mas, em contrapartida, o que tu comentou que o mentor ali do MidTech fez, a gente também passou pelo Mid, né? E eu acho que isso trouxe pra gente, quando a gente começou, de fato, a buscar fundos, né? E começar esse tipo de relacionamento, ele traz uma estrutura de... Eu não sei se é governança ou, sei lá, de olhar para o teu negócio mensalmente muito diferente, né? E isso faz com que tu consiga atingir resultados diferentes. Então, isso foi muito positivo para a gente passar por essa jornada de ser incentivado a, no mínimo, pensar em uma captação, né? Porque tu prepara a tua empresa de forma diferente, tu olha para indicadores mensalmente de uma forma diferente, tu apresenta resultados para a equipe de uma forma diferente. E quando tu conversa com esses fundos, muitas vezes tu ganha mentorias que são, cara, excelentes, né? Dessas pessoas que estão do outro lado analisando outras empresas e já viram pessoas passar pelo mesmo desafio que tu. Então, isso foi um ponto bem positivo, que acho que é um pouco do que vocês tiveram ali também, né? Quando... o dinheiro, pelo dinheiro, a gente tem outras vias de conseguir. Às vezes o importante também é esse smart, né? De ter alguém que vai te orientar, ser o teu conselheiro ali. Vocês ainda têm na Prevision, na cartada, essa figura de alguém que orienta, assim? Ou já tá mais internalizado os processos de governança? Vocês estão com maior autonomia? Olha, no nosso caso, a gente sempre... Acho que uma coisa que a gente foi muito feliz, assim, desde o início, foi contar com uma rede de mentores, consultores que nos ajudaram muito, assim, muito mesmo. Desde o começo da empresa. Então, a gente passou pela incubadora ali, que a gente comentou, na MidTech, Cartado também, que foi várias vezes uma das melhores incubadoras, reconhecida como uma das melhores incubadoras do mundo. Uma galera muito fera. A gente conheceu muitos consultores que nos ajudaram, mentores também. Então, tem o pessoal da C2R que nos ajudou muito, né? Vocês nos ajudaram muito. O pessoal da Softcom nos ajudou muito. Várias pessoas do mídia, eu posso nominar várias aqui que foram muito relevantes. Os próprios anjos, a gente não era uma exigência deles, mas a gente pediu para a gente ter um board mensal consultivo, então que a gente foi colocando pessoas ali dentro que nos ajudaram e nos ajudam muito até hoje. O Ismael ali da Softcom, o Miguel, a Michelle da Consultoria Contato.
outros empreendedores, então a gente faz parte da rede Endeavor, né, com uma Scale Up, ele tem uma galera muito que já passa e vem passando por coisas muito semelhantes às nossas, a própria rede do Midtech que a gente formou, a gente participou do Startup SC, então tem uma galera ali também do Sebrae, né, tem muita gente boa ali que a gente conheceu, então a gente foi muito feliz nessa jornada com pessoas muito relevantes nos ajudando a tomar as decisões, assim, em todas as áreas da empresa, né. A gente traz uma perspectiva de fora, né? Exato, e a gente era muito inocente, assim, tinha muito pouco conhecimento, né, sobre como construir um negócio. Então, a nossa formação empreendedora também foi muito relevante. E aí hoje, né, recentemente no início, a gente foi adquirido pelo Grupo Softplan, e claro que agora é um outro peso de governança, né, de como a gente se reporta, como é que a gente constrói esse negócio, pensando não só na Prevision, mas no grupo como um todo, assim. E aí dentro do grupo também tem pessoas fantásticas lá que nos ajudam e tem nos ajudado muito a dar o próximo salto de maturidade como empresa, né? Então, não temos um processo de governança e compliance assim, super bem estruturado, mas a gente está nesse caminho, sabe? Acho que porque a gente precisava e no nível de conhecimento e informação que a gente tinha até agora, funcionou e entregou super bem o que a gente precisava dentro da Prevision, assim, sabe? Fez a gente conquistar vários resultados. É claro que a gente sempre quer um pouco mais, mas acho que a gente é muito feliz com o que a gente fez até aqui. Agora a gente precisa ter um novo tipo de pernada, né? Um novo tipo de crescimento. Então agora a gente também está se preparando e aprendendo com um grupo que já passou por isso, que tem uma robustez e é uma referência em vários aspectos, né, disso, para como é que a gente leva isso para dentro da Prevision também, assim. Então, momentos, mas a gente sempre teve essas figuras, assim, e elas são muito relevantes. Sempre são. Legal. Eu queria, já que tu tocou também na Softplan, né, tocou em questão de mercado, né, acho que falando também da construção civil, eu queria falar um pouquinho mais dessa transformação, na realidade. A gente falou lá que vocês começaram em 2017, o mercado era muito diferente, né, o mercado da construção civil em relação à parte de tecnologia era muito diferente. O que mudou para vocês, assim, facilitou ou ficou mais difícil agora também ter uma Construtec, né? Qual é a tua visão, assim, Pedro? Até é um dos assuntos que a gente estava conversando antes também, né? Acho que 2018, 2019 a gente teve um crescimento legal, mas numa empresa que estava começando, né? E então, consequentemente, é um pouco mais fácil de crescer no começo, né? Em termos de números brutos, né? Mas, enfim, a gente estava crescendo de uma forma consistente. O único ponto é que, cara, para tudo, assim, a gente precisava visitar cliente, a gente precisava ir até o local para implantar o software, a gente precisava... tinha um ciclo de venda ainda maior do que é hoje, né? E, assim... Eu sei que teve muita coisa ruim que veio disso, mas a pandemia ela mudou um pouco a forma das empresas olharem para os seus negócios, né? Olharem para a forma de trabalho. A gente entrou muito na questão do trabalho remoto e isso facilitou demais a gente impactar outras empresas, né? A gente conversar com outras empresas. Talvez as pessoas que estavam lá nas obras tiveram mais tempo também para analisar o que estava acontecendo em outros mercados, né? E isso foi fundamental para o mercado de tecnologia para a construção como um todo. Assim, naquela época, tinha até um estudo da McKinsey que botava as Construtecs, né, a digitalização no setor da construção civil só na frente da pesca e caça. Assim, né? Então, tipo, cara, todos os outros mercados estavam à frente da construção. Então, eu não tenho certeza de como que isso avançou em termos de números, né, desse estudo, mas eu vejo que hoje o pessoal é muito mais aberto a aderir a esse tipo de tecnologia. As pessoas em campo que precisam reportar algumas coisas, né, no geral, quando está usando aplicativos, etc., estão mais acostumadas a utilizar a tecnologia, então isso facilita bastante também. E isso ajudou bastante a transformar o mercado, ajudou bastante a gente a impactar mais gente, né? E, enfim, acho que isso tudo mudou bastante, assim, em termos de... É um movimento das próprias corporates, né? Essas empresas já mais consolidadas no mercado, mais tradicionais. Então, entendendo que startup pode aumentar a eficiência delas, né? Então, estão começando
a enxergar com bons olhos. O que abriu de programas de inovação, assim, nessas corporates, né? Claro que um pouco vem tipo, de ser um momento melhor para o mercado para eles fazerem isso, mas isso faz com que se dissemine uma cultura de inovação, né? Por mais que tipo, a taxa de sucesso dos projetos seja baixa, os projetos que têm sucesso, eles dão um retorno muito maior do que o que é investido nessa busca, né? Então... A gente está aqui com uma, né? Porque a Prevision participou, né, de um projeto com corporates, né, de inovação, né? Então, esse relacionamento, né, tem sido maior, né, entre as corporates de construção civil e também as startups, né? Como é que tu vê também essa mudança, Ian? Eu acho que é como a gente estava falando antes ali, né, até fora no off aqui. Quando a gente começou a Prevision, existe até hoje um mapeamento de Construtex ali pela Terracota Ventures, né? Que é um fundo, inclusive, especializado em construção, em Construtex e PropTex, assim. Coisa que também não existia na época. Então, e na época tinham 200, né, o mapeamento dava umas 200 e poucas startups, né, voltadas para o mercado de construção. Hoje, se eu não me engano, passam de 1.000, assim. E isso num espaço de tempo de uns 4, 5 anos, né? Então, a gente vê que o mercado de construção, ele tem entrado mais no hype, assim, né? Se antes era visto como o pessoal não era um mercado muito sexy, assim, né? De fazer negócio em tecnologia. E com o tempo a gente tem visto assim que as empresas têm ficado mais abertas e entendendo mais onde que a tecnologia pode apoiar dentro desse processo. Acho que o Pedro falou muito bem aqui, a diferença que fez também a pandemia, né? A gente sabe que foi muito ruim para muita gente, assim, mas em termos de negócio, para o mercado de construção, ele ajudou em vários aspectos, assim. Então, acho que o fato de a gente ter precisar começar a fazer coisas muito assíncronas, muito à distância, né? Como é que tu gerencia uma obra, uma coisa mais física do que uma obra é impossível, assim, mais in loco, né? Claro que tem várias tecnologias que fazem coisas off-site e tal, mas é muito ali, né? Mão na massa. Então, como é que tu faz essa gestão de longe? Como é que você faz essa comunicação com várias empresas ao redor do Brasil de longe, com várias pessoas ao redor do Brasil de longe? Então, acho que isso meio que forçou todo mundo a conhecer o que existia por aí, sabe? E aí depois que o benefício começou a ser mais tangível, eu acho que isso ajudou demais, assim. Então, a gente tanto fazer o relacionamento comercial, quanto a percepção, né, da necessidade, assim. E acho que também, com o tempo, isso foi massificando, eventos, né? A Prevision fez muito esse papel de webinar, de participar de podcast, participar de evento, promover eventos online e presenciais. A gente faz isso até hoje. Acho que isso tudo ajuda, assim, sabe, a abrir a cabeça da galera. E a gente vê hoje, assim... E a gente começa a receber agora... acho que isso acontece, a gente estava conversando, acontece com a Cartada, tem acontecido com a Prevision muito, onde as empresas, os profissionais começam a recorrer a gente para entender como é que está o ecossistema de tecnologia para construção civil, o que mais que existe além da Prevision, além da Cartada, além de outras empresas para auxiliar, assim, né? Então, isso é muito legal ver a consciência que tem surgido, né? Acho que agora o passo que está sendo dado é como é que a gente massifica isso leva isso para mais empresas da construção, mais mercados dentro do mercado de construção, mais nichos, né, dentro do mercado de construção, para que realmente isso tenha uma crescente. Então, a gente vê que o mercado de construção civil, principalmente os de PropTech ali, né, que é a parte de property, tem ficado cada vez mais no radar de todo mundo, assim, né? Sim. Não só para investimento, como a gente estava falando antes, mas também para o próprio consumo, né? E uso, assim. Tem surgido muito empreendedor muito bom fazendo coisa legal aí. Acho que vale a pena explicar para quem está assistindo qual que é essa diferença de Prop e Construtech. Se vocês puderem comentar. Manda ver? Grosso modo, assim, Construtex vão olhar mais para a parte de construção, então a parte, vamos chamar assim, a parte bruta, né, ali desde as concepções de projeto, viabilidade e tal, até a entrega da obra, e tudo que passa por isso, assim. E PropTechs vão entrar mais na parte de gestão da propriedade.
Então, parte de imobiliário, de fazer as vendas, né? A parte de incorporações, a parte de manutenção. O quinto andar, assim, é uma PropTech, por exemplo. Isso. Então, entra mais a parte de gestão da propriedade, das propriedades, do que necessariamente a parte suja, vamos dizer assim, da obra em si, né? Até por isso que fica bem mais sexy trabalhar com PropTech do que ConstruTech, apesar dos ambos terem boas oportunidades, assim. Então, tem bastante coisa a ser explorado. Mas, bem grosso modo, assim, é mais ou menos por aí. Legal. Só queria... Com relação a essa parte da transformação do setor, também tem um outro ponto que tem ajudado, assim, e que eu acho que tende a se intensificar. Pelo menos pra gente, tá? A gente trabalha muito com obras que são muito longe, assim, tipo, muito em áreas remotas mesmo, né? E, assim, teve um movimento que começou a chegar a internet nesses lugares também, provavelmente porque eles precisavam se comunicar de alguma forma, né? E, enfim, com as sedes, etc. E isso ajuda bastante a disseminar tecnologia nesses lugares também, né? Então, isso tende a se intensificar também com 5G chegando, etc. Com certeza. Mas é um ponto que foi, assim, game changer também para os negócios. Acho que foi importante. Legal. A pandemia também teve esse papo, intensificou, né? Eu acho que a gente teria já essa transformação em relativamente pouco tempo, mas a pandemia, acho que para todos os negócios de tecnologia também, acho que foi aquele momento que a curva virou, as pessoas estão mais adotantes de tecnologia, estão menos né, no offline, né? Então, o online também tá utilizando muito bem. Então, acho que a pandemia em si foi muito boa, né, para todos os negócios que envolvem tecnologia, né? Então, bem interessante, bem interessante. Cara, então, eu queria falar agora mais de... Vocês têm aí 6 anos, pelo menos, né, de negócio, já teve muita mudança. Queria que vocês, na realidade, né, falassem, assim, qual que foi aquele momento de maior desafio para vocês, né? Qual foi o momento que vocês olham para trás e falam assim, cara, esse foi um super desafio que eu queria comentar, trazer aqui para todo mundo também ter esse ensinamento. Eu acho que a gente aprende muito com esses desafios dos outros também. Cara, assim, no geral, o maior desafio é aquele que não chegou ainda, acho. Assim, do aprendizado histórico. Putz, cara, quando eu penso, porra, esse negócio aqui me quebrou, mas dali a pouco vem um novo que, tipo, muda completamente o jogo, assim. Eu tentar lembrar de alguns momentos aqui. Se tu tiver um na cabeça, pode... Não, mas eu também, eu acho que eu não vou conseguir pontuar um só, assim. Eu acho que tem vários momentos que são chave. Eu gostei da tua frase, Pedro, porque pra mim, uma perspectiva minha, tá? A gente nunca tem um desafio pequeno, assim, sabe? Na minha visão, sempre vão ter desafios que eles sempre têm o mesmo tamanho, eles só mudam de lugar, assim, sabe? A diferença é que no momento que X que tu tá, aquele ali vai ser um desafio gigante. Na hora que tu transpõe ele, tu olha pra trás, ele parece pequeno, né? Mas, na verdade, os desafios, eles vão ter sempre grandes. Quando a gente tá com uma empresa num time pequeno, só os sócios, cara, qualquer coisa parece monumental. Quando você já vai ter um time um pouco maior, são outros desafios que surgem, assim, sabe? Eu acho que esse negócio... Acho que quando a gente olha uma perspectiva de, o desafio aquele lá foi o meu Deus do céu, assim, sabe? Claro que uns são marcantes, assim, né? Mas eu acho que a gente nunca pode deixar de entender que sempre vai ter um desafio à frente, assim. Eu acho que essa frase que você falou é muito disso, assim. Senão a gente fica meio cego, sabe? Parece que o pior já passou. O pior já passou, agora só voar e crescer e tudo certo. E não, assim, sabe? Sempre vai ter um desafio, o desafio só sai de um lugar e vai para outro lugar. Às vezes ele volta para o mesmo lugar depois de um tempo, sabe? Então, eu acho que sempre tem um olhar de entender qual que é, na verdade, a fogueira que tu tem que apagar naquele momento, porque tu não vai conseguir apagar todas. Acho que isso é o mais relevante, sabe? Uhum. Então, quando a gente tá bem no começo, cara, o desafio é sobreviver e conseguir entender onde que tu tem que vender, para quem tem que vender, como é que você faz esse fit, né? Aí depois você vai ter o desafio de, montar um time. Depois vai ter um desafio de construir uma cultura. Depois vai ter um desafio de camadas de liderança. Aí você vai ter um desafio de governança. Você vai começar a ter desafio de, você tá remoto, como é que faz essa gestão de comunicação e performance? E acho até que para quem tá empreendendo sozinho, lembrar, mesmo quem tá empreendendo sozinho, que não tá sozinho.
Sim. que tem mentor, que tem comunidade tech, que tem as comunidades das verticais. E aí você pode pedir ajuda, trocar bench. Exato. Então, não sei, Pedro, se tu concorda comigo ou não, mas assim, por exemplo, agora pra gente, um desafio tá sendo como é que a gente expande mercado, né, para fazer um crescimento. A Prevision tem uma jornada agora, uma próxima pernada de crescimento intensa, ao mesmo tempo que a gente está fazendo um trabalho de como é que a gente faz uma incorporação dentro de um grupo que é relevante, que é grande, que tem os seus processos, como é que a gente faz essa incorporação de forma que a gente se encaixe na rotina do grupo, mas a gente não perca a essência da Prevision e isso não atrite no resultado que a gente tem que atingir, sabe? Então, pra gente hoje, pra mim hoje, isso é um desafio monumental, assim, né? Então, a primeira vez que eu tô passando por isso, quando eu olho pra trás, tipo, alguns outros desafios, eles parecem pequenos agora. Mas eu tenho certeza que pessoas que passam... Eu tenho certeza que daqui a pouco, quando a gente passar por isso, vai parecer também um desafio pequeno frente ao que a gente vai ter que fazer depois, sabe? Eu acho que esse pra mim foi o maior aprendizado, assim. A gente não achar que, isso aqui vai ser o maior desafio da minha vida e depois eu vou, sabe, vai estar suave, assim. Não sei, Pedro, se tu tem uma visão parecida, mas eu gosto de olhar os desafios assim, tá? É bem parecido. Tipo, cara, eu olho lá pra trás, né? Quando a gente conversou ali no começo que eles nos pediram pra fazer pesquisas, né? Eles colocaram como meta fazer pelo menos 50 pesquisas de mercado em 2 ou 3 meses. Pra mim, aquilo lá já era um absurdo, entendeu? Cara, como é que eu vou chegar em 50 empresas e, cara, sentar pra conversar com os caras e ter um resultado? Depois disso, um desafio de tecnologia. Como é que eu coloco isso aqui no mercado? Gerenciando a expectativa deles putz, é sempre nisso, né? Daí depois começa a vir, cara, tem que agora gerenciar a expectativa do cliente, eu tenho que gerenciar a expectativa dos sócios e tem a expectativa dos colaboradores também, né? Então, tudo isso começa a cada vez evoluir e ficar um pouquinho maior. Depois tem o financeiro que vem, que tu tem que ficar olhando, não necessariamente a pessoa, né? Mas de alguma forma tem que fazer com que a empresa olhe para essa gestão financeira para, de novo, não quebrar a expectativa de quem está esperando receber lá na ponta, né? Cultura, tu comentou muito bem, a gente começou a tentar implementar cultura no ano passado, é um desafio. Transição de lideranças, né? Criação de lideranças que vão assumir esses papéis. É tudo uma coisa que acontece muito rápido por conta do crescimento do negócio, né? Senão fica tudo centralizado em ti e não dá conta de resolver o negócio. Então, eu acho que é bem na linha do que tu comentou, assim. Eu acho que se é para dar uma dica, assim, bem prática, eu acho que é muito mais o trabalho de entender qual que é o desafio a ser resolvido e encarado naquele momento, sabe? Acho que isso, na verdade, é muito mais... Acho que essa visão é muito mais rica do que falar, não, nesse desafio específico, pode ser que seja um desafio que outras pessoas não passaram, pode ser que o fato de a gente tá passando por um primeiro negócio, pra gente foi super desafiador. Então, eu acho que, na minha visão, assim, é muito mais cara, esse aqui é o desafio da vez, assim, sabe? Tipo, outras coisas vão estar queimando, mas esse daqui é o que a gente não pode tirar o olho, assim. Acho que isso é muito mais relevante. E se basear nas outras pessoas que tu tem acesso, né? Tanto conselheiros, mentores, os outros sócios também, né? Sempre importante estar conversando com o pessoal para, de fato, saber priorizar essas coisas, porque tem horas que tu olha e parece que tudo é super importante, né? Se tu me permite, eu vou trazer um desafio que a Prevision trouxe pra gente uma época sobre os contratos deles. Ian e Renata vieram com a demanda, cara, a gente precisa fazer com que os contratos não retornem, a gente precisa fazer esse fluxo ser automático. A gente entrou na operação deles, né, conversamos com o comercial, CS, financeiro, entendemos toda a estrutura deles, como que era a negociação, e a gente reformulou toda a contratação. Como que tá isso agora? Tá fluindo melhor? Como tá esse processo? Não, tá fluindo muito melhor, né? Essa é a verdade. A gente não legal. fez uma transição de base completa ainda para o novo modelo, mas a ajuda de vocês foi muito essencial, assim, Nick. Eu lembro que eu conversava com a Renata e falava, cara, a gente precisa fazer e a gente precisa rever isso aqui. Eu pensava, a Nick vai ficar muito puto. Eu tenho que ver tudo de novo, mas foi muito massa, assim, a ajuda de vocês. Foi bem legal. Foi muito legal fazer. Construir isso em conjunto, assim. E aí esse é um caso, né? Tipo, era um desafio que a gente precisava tirar da frente rápido para não atritar em venda, né? Que era uma coisa que estava dando morosidade, assim. Então, pra gente, naquela época, foi muito importante, falando aí desafios dentro do time de finanças, né?
que ajudou muito no nosso trabalho pós, assim. É claro que hoje a gente ainda tem uma coisinha ou outra, mas o volume de solicitações e demandas que a gente recebe hoje de alteração de contrato, de entendimento de cláusula, de precisar, às vezes, ajustar alguma coisa, uma nova premissa, né? Alguma novidade que surgiu dentro da plataforma, da entrega do nosso serviço, resultado, enfim. Isso fica muito mais prático. Então, foi uma subida de maturidade que a gente precisava fazer, né? Parece pequena, mas pra gente foi muito fundamental. Então, foi muito legal, assim, fazer. Eu acho que esse é um caso clássico de algum desafio que a gente teve que mirar na hora ali e resolver rápido. A ajuda de vocês foi muito fundamental. A gente não ia conseguir fazer se não fosse você e a Camila ajudando ali. E tem sido super bem aproveitado hoje, assim, Ai, sabe? que massa. Então... Foi bem legal, assim. Daí a gente conseguiu entrar meio que na operação, entender melhor como funciona o produto. Legal. Cara, eu achei incrível essa fala de vocês, assim, né? O desafio é aquele que tu tá passando, na realidade, né? Porque o que tem pra trás, tu conseguiu superar, né? Tu conseguiu subir a montanha, né? Eu olho como montanha, né? Subir a primeira montanha, pô, agora eu quero uma maior, né? Tá ali no meu próximo desafio. Olhar sempre pra frente, né? Pra esses desafios, né? Claro, sabendo o que teve de trás, né? O que tu construiu até ali, o que tu já passou, né? Poder também ajudar quem tá subindo aquelas outras montanhas menores, né? Que agora tu já passou, né? Então, e outra coisa que vocês falaram é foco, né? O empreendedor, ele precisa ter foco, né? Ele olhar para aquela montanha, eu vou subir essa montanha. Putz, mas tem 3 mais na frente que são maiores. Cara, deixa para aquele momento lá na frente, né? Deixa eu mirar nessa montanha, né? Nesse meu o que eu preciso fazer hoje, né? Ou até 2 do lado. Que às vezes tu não tem certeza se o tamanho é maior ou menor, entendeu? Cara, bucha. Boa. Legal. Foda. E tu comentou sobre um desafio agora também dessa escalada dentro do grupo Softplan, né? Eu queria retomar a conversa que a gente estava falando sobre investimento, mas linkando agora com essa parte de, tomar decisão de, vou fazer um M&A, né? Quero, né, ir para esse desafio, quero também ter minha liquidez. Como é que foi essa decisão, né? Chegou o momento, acho que esse é o momento mais propício para fazer um M&A, para ir para um grupo maior. Como é que foi para vocês, né? Eu acho que eu vou responder em partes, assim, porque tem uma primeira questão que é uma visão de sócios de o que a gente quer com o negócio, né? A gente estava falando disso ali, o Pedro comentou antes ali, o tipo de negócio que você faz para... Cara, é um negócio que a gente vai fazer pra vida, então vamos ficar com um negócio por 30, 40, 50 anos, né? Vamos fazer acontecer aqui dentro com o propósito que a gente tem. Isso é um tipo de negócio, né? Você tem um tipo de business quando você faz isso, assim, essa construção. Outro tipo de negócio é você escalar loucamente com fundos e tal. Isso é outro tipo de negócio que você vai ter que construir. E um outro a gente vai fazer e a gente vai também ter um objetivo de fazer uma saída em algum momento, assim, né? Cada um deles, é importante olhar cada um deles como um caminho, não como um ponto final de chegada, né? Então, baseado no propósito que a gente tinha e que a gente tem ainda, e alinhado à vontade dos sócios, esse caminho de M&A, ele foi sendo natural, assim, né? Sempre foi uma construção que a gente olhou, em algum momento poderia acontecer, a gente não ia fugir disso, então isso também nos ajudou muito a filtrar cara, vamos pegar fundo ou não vamos? Não é um negócio que a gente vai fazer para ser um negócio para a nossa vida toda. A gente vai querer fazer outras coisas depois. Então, acho que essa primeira diretriz é importante, assim, sabe? O que é difícil quando tem 3 sócios e cada um quer uma coisa, né? Um quer um negócio para vida, o outro quer um negócio para sair, o outro quer, sabe? O outro quer a paulada de um fundo. Então, esse alinhamento inicial foi importante, assim. A gente tinha um propósito muito genuíno de fazer a construção civil ser melhor, a partir do que a gente entregava, ao mesmo tempo que a gente sabia que a gente não ia querer ficar com o negócio pra gente por, tipo assim, longo período, né? O negócio da vida e tal. Então, isso foi a primeira decisão, né? A segunda foi, quando a gente começou a crescer e fazer esses, né?
tem um ponto de virada para quem passa nesse M&A que tem muitas janelas, assim, né? Então, tipo, era uma janela de M&A que fazia sentido, então essa foi a primeira análise, assim, de, tipo, as empresas realmente estão sedentas por aquisições. Tinha um outro ponto que a gente não pode crescer demais, senão a gente não vai ter compradores para nesse objetivo. A gente estava vendo um caminho de mercado onde consolidações dentro do mercado de construção civil estão acontecendo, né? Então, a gente vê uma estratégia dentro do grupo, a gente constrói uma estratégia dentro do grupo que leva para isso, claramente, né? Tem outros que estão tentando isso, mas acho que a Softplan é o que está despontando como a que está fazendo a estratégia mais bem conduzida, construída e com resultados muito claros, assim. Então, tudo isso pra gente fez sentido, né? E aí, a gente, no caso da Softplan, a gente já tinha um relacionamento com eles de integração, em que nossos produtos se integravam, fazia muito sentido no unit economics do negócio, assim, sabe? A integração, então a gente via feedback do cliente, os indicadores eram muito melhores quando essa relação acontecia. Então, começou a fazer sentido para os dois a gente estreitar esse relacionamento, né? Até o momento onde o grupo tem uma tese de crescimento inorgânico muito claro, né? Que já foi comentado várias vezes, dá para ver. A gente foi a 8ª aquisição do grupo, agora recentemente foi feita a 9ª, né? Da Refera. Então, a gente, nessas conversas, assim, a gente entrou nesse assunto de juntar forças, estreitar ainda mais essa relação. E nessa construção foi fazendo sentido, assim. A gente tem propósitos semelhantes do que a gente quer entregar para o mercado, culturas muito parecidas, né? O time da Softplan como um todo, claro que a gente tem mais contato com a parte da unidade de construção civil, mas todo mundo que a gente conversa, uma galera muito pró-business, querendo entregar resultado, querendo fazer acontecer, que é muito o que a gente tem. Então, foram decisões que, com o tempo, foram parecendo muito naturais e genuínas, assim, sabe? Claro que a gente, nesse meio tempo, até se concretizar, né? A gente conheceu outras empresas que também tinham estratégias de M&A, a gente tinha conversa com fundos, então a gente foi explorando um pouco para conhecer o que existia dentro do mercado ainda desse assunto, né? E aí, quando você bota em perspectiva a trilha que você tem que percorrer dentro do M&A, a trilha que você tem que percorrer em cada uma dessas decisões, e esse alinhamento de propósito, começou a fazer muito sentido a gente estar dentro desse grupo maior, dentro de uma janela de M&A que fazia muito sentido para a gente, como perspectiva de time, né, da vontade do sócio. Então, meio que foi alinhamento de estrelas, assim, sabe, de cultura, propósito, vontade dos sócios, resultados que a gente queria entregar, sinergia de produto. Então, para a gente fez sentido e continua fazendo cada vez mais. A gente tem mais clareza da decisão que a gente tomou, a decisão correta, não só para a gente, pessoa física, mas para a empresa, a Prevision como negócio, e para as pessoas da Prevision também, que agora também ganham um novo ar de oportunidade, né? De estar dentro de um novo grupo, uma perspectiva de crescimento diferente, que existia na Prevision, mas que agora a gente dá um boost e acelera, assim, de outra forma, né? Então, poder passar isso com todo mundo, e todo mundo que eu digo, não só da Prevision, mas com o grupo, assim, tem sido muito legal. E tem sido um aprendizado muito grande também, assim. Acho que é uma oportunidade muito bacana São poucas as pessoas que têm a oportunidade de passar por isso, né? E não falo nem só na figura de sócio, assim. Acho que falo na figura das outras pessoas do time. Poder passar por um movimento desse é muito único, assim. Acho que gera aprendizados muito valiosos. Legal. É bacana também essa tua fala de falar de M&A e olhar toda a estratégia, né, que estava por trás, né, de fazer esse M&A. Não puramente vou fazer o M&A e, cara, quero ter liquidez e acabou, né? Então, porque fazia muito... uma decisão genuína. Claro, com certeza, pô. Tá tanto tempo ali empreendendo, né? Mas é muito interessante tu olhar toda a estratégia, né? Porque se tu também não tem uma estratégia muito clara das duas partes do porquê o M&A, né? A maioria das vezes não funciona. Né? A maioria das vezes não funciona o M&A quando não tem a estratégia, né? E o grupo Softplan tinha a estratégia muito bem definida e vocês também tinham a motivação muito bem definida. Então eu vejo que assim casou perfeitamente, né? O que a Softplan queria, o que a Prevision queria, o que também os outros stakeholders, né, também teriam de benefício, porque tu olhar também para o teu colaborador, tu olhar para as pessoas também que acreditou no negócio e dar mais
uma projeção para ela, é super Mercado, né? super interessante. Uma solução completa. Então... Exato. E acho que o negócio que foi legal dentro do nosso case, assim, né? Do nosso caso aqui, é que a Prevision, no final das contas, é uma empresa originária dentro do ecossistema. Nós três somos formados dentro da UFSC, né? Começa por aí. Então, dentro da universidade aqui de Santa Catarina, a gente construiu a empresa aqui dentro do ecossistema de Santa Catarina. A gente passou pela incubadora do Midtech ali dentro do Sebrae. A gente passou por vários programas, né, estaduais. A gente acessou fundos regionais, estaduais também, fundos linhas de crédito, né? O RIA foi um grande apoio. E aí depois, por fim, a gente ter uma saída, né, fazer um M&A para uma empresa também que é, mais relevante impossível dentro desse ecossistema todo. É uma história, um case 100% catarinense, assim, sabe? Sim. Eu acho que isso pro ecossistema de Santa Catarina também é relevante, assim. Então, a gente percorreu toda essa jornada e mostra muito da força que o próprio ecossistema tem, né? Que já é super relevante, vai continuar sendo, provavelmente vai crescer ainda mais, assim. Acho que é isso que é o mais legal. Uma coisa legal também das duas empresas é que vocês têm esse viés de educar. Então, eu vejo Volta e Meia fazendo webinar na Prevision. Agora, a Cartado recentemente registrou até, né, a marca Educartado com o propósito de educar. Como que funciona esses projetos? Qual que é o objetivo de vocês com essas ações? Bom, acho que eu posso falar um pouco da Educartado ali. A gente, de fato, quando começou a pandemia, a gente começou uma estratégia de webinars, né, para tentar passar um pouco do que a gente estava fazendo, conversar um pouco sobre tecnologia no mercado de infraestrutura, né, construção, infraestrutura civil. E com isso, a gente viu que isso, cara, não deixa de ser uma oportunidade de retornar um pouco para o mercado do que ele está trazendo para a gente, né? E também divulgar o trabalho que a gente está fazendo, cara, seja com clientes nossos, com pessoas que ainda não são clientes nossos, né? Então, a gente vê que é um mercado que ele está pungente, acho que essa palavra, sei lá, está crescendo muito, o mercado de infra no Brasil, né? Tiveram vários leilões nos últimos anos, a perspectiva é que tenham mais leilões ainda, né? Então, tem bastante investimento nisso e, querendo ou não, é necessário. Hoje o nosso grande foco é rodovias, mas tem mercados precisando muito, energia, saneamento, são coisas que, de fato, assim, precisam avançar no país, né? E tem muito pouca mão de obra capacitada para trabalhar com tecnologia no setor, né? Então, a principal estratégia da Educartado é fazer com que a gente promova um pouco mais desde a base, né? Cara, pessoal que está na faculdade, que está se formando, que tem o interesse, primeiro, por tecnologia e, segundo, pelo mercado de infra. Porque muita gente vai, tipo, cara, para construção predial, etc. A infra, ela não é tão... Como foi comentado, assim, não é tão hype, né? No geral. E porque, cara, tem muita viagem, o pessoal normalmente não consegue ficar alocado na cidade de origem, né? Não é tão fácil assim de tu achar o local correto, o local que tu gostaria, no caso, né? Então, para que a gente promova um pouco mais esse mercado para o Brasil e tente fazer com que tenha mais gente disponível aí para trabalhar no mercado, né? Alguma coisa que vocês queiram comentar aí? No saldo de educação, a gente também tem na Prevision também... quando a gente fala de educação, acho que os propósitos normalmente são muito parecidos, né? E a gente, no nosso caso, também, assim... gestão, planejamento de gestão, a gente costuma falar que é um assunto chato, assim, né? Então, a gente tenta fazer com que isso seja um assunto legal, porque ele é relevante. E vai falando de experiência como estudante de engenharia civil. Planejamento de gestão... é uma matéria pequena no final da faculdade, assim, sabe? E a gente vê a relevância e a importância que ela tem, na verdade, para o todo, dando muito pouco a ênfase para essa parte, quando a gente está se formando, né? E ainda mais quando a gente olha para todas essas metodologias novas que têm surgido, Lean Construction, né? Todo o know-how que existe dentro disso, e que não é disseminado, ou não era disseminado, na verdade, né? Então, a Prevision a gente sempre teve uma visão de como é que a gente leva conhecimento para o mercado e, mais do que isso, a gente conecta pessoas
para que essas trocas existam, assim, né? Porque existe muita gente boa falando sobre o assunto que a gente entrega como produto, né? Então, recentemente a gente lançou a Contec, que é a escola para eficiência da construção, em parceria com a Climb Consulting Group e o Sérgio Kemer, né, na SK Treinamento e Escola de Treinamento ali, que ele faz os cursos, treinamento e curso, que são referências gigantes dentro da gestão e planejamento voltado para Lean Construction, sistemas Last Planner, enfim. E aí, então a gente fez esse trabalho em parceria com eles. São cursos, são 8 módulos com imersões práticas dentro da Prevision. Não só eles, mas uma galera de outras empresas participam, que são muito conhecidas, né? Gente de fora do Brasil que traz conhecimento para cá e passam isso para quem participa da Contec ali. Recentemente a gente fez uma imersão Lean, a galera veio fazer um trabalho bem mão na massa, vários gestores, galera de planejamento, de engenharia aprendendo, foram mais de 45 pessoas em 2 dias de imersão, super prático. A gente trouxe o pai do Lean Construction ali, o Koskela, para palestrar e falar com a galera e passar esses ensinamentos. Então tem esse movimento que consolida isso, acho que tem sido muito legal ver os resultados, assim, e o interesse dos profissionais por esse conhecimento, né, a importância que isso tem gerado. E a gente também tem todos os outros, né, como você falou, web, né, a gente tem a Prevision Education, que a gente vai dar uma bombada agora também com novos vídeos, novos cursos. Que legal. Então, passar um pouco desse know-how, e acho que é esses 2 propósitos, assim, como o Pedro falou, né? De promover isso dentro do nosso mercado, que eu acho que é muito relevante, e conseguir conectar essas pessoas, assim, né? Conseguir colocar um monte de gente na sala para discutir isso, era uma coisa que ainda não acontecia, assim. O mercado de construção ainda era muito... não vou abrir muito do que eu faço aqui pra galera lá, sabe? Acho que isso tem quebrado muito, isso tem sido muito legal ver essas sinergias acontecendo, assim. Então, acho que isso tem sido muito positivo. Compartilhar boas práticas, né? Cara, isso é muito massa, assim, tu vê... Querendo ou não, a gente, como tá nessa questão de prover o software que, cara, vai ser o coração ali da operação do cara, vocês também, né? O coração ali do planejamento das obras, a gente acaba conversando com muita gente e vendo várias ideias de como as pessoas resolvem certos problemas, que eventualmente nem o software resolve ainda. E trazer isso para que eles consigam compartilhar quando a pessoa tem interesse, é claro, né? Mas, tipo, conseguir compartilhar com o restante do mercado é muito bom, assim, porque, digamos assim, tem uma pessoa fazendo aqui, se eu replicar para mais 3, cara, de novo, né? Essas 3 podem replicar para mais, cada uma para mais 3, e, cara, ali a gente começa a compartilhar boas práticas que vão, no geral, gerar resultado não só para aquela empresa específica, mas para o país como um todo, né? Então, acho que E parece muito básico, mas na construção não acontecia isso, assim, era muito louco. A gente não botar pessoas de empresas diferentes para dizer, cara, isso aqui funcionou aqui, não funcionou, isso não funcionou, como é que é com vocês? No começo era um esforço, assim, sabe? Conseguir fazer, o pessoal as empresas eram muito fechadas em abrir o seu know-how, sabe? Se mostrar de alguma forma para um suposto concorrente e tal, né? E, na verdade, quando a gente começa a fazer esse compartilhamento, a gente vê que todo mundo cresce, né? Porque todo mundo acaba se puxando para cima, assim. E acho que é isso que a gente tenta promover muito, assim. Eu acho que é muito também a iniciativa de vocês, né, na Cartada. Então, acho que isso é muito legal, sabe? A gente conseguir fazer isso acontecer é bem bacana. Muito massa. Beleza. Outra coisa que eu queria conversar, perguntar para vocês, é sobre processos de due diligence, tá? O processo de due diligence é quase que uma auditoria societária ali, de contratos, para entender como que tá o crescimento, o compliance da empresa, como está distribuído o cap table. E a gente tá com tem um projeto na C2R, que a gente faz essa auditoria para os nossos clientes, para sempre manter ali em conformidade. Se eventualmente um fundo, alguém quiser iniciar o processo, a gente já tem toda a documentação ali pronta, adequada para enviar. Isso está sendo até positivo para os clientes manterem a gestão, manterem a governança. E aí eu queria saber como é que foi esse processo de due diligence na parte da aquisição, do M&A, mas a Cartado está no bootstrapping, mas volta e meia vocês também participam de algumas rodadas.
e participamos eventualmente de processos de due diligence. Então, acho que tu também consegue conversar um pouco sobre esse assunto. Tá. Bom, na Cartada a gente participou de uma due diligence que foi feita por um fundo, né? Uhum. Como eu comentei antes, a gente acabou não recebendo, tipo, não fechando o aporte, né? Muito por essa decisão, assim, cara, acho que não era o momento e ia ser um aporte parcial naquele caso. Então, a gente acabou passando por esse processo, só que a gente sempre gostou muito de revisar esses documentos para ter tudo certinho, com o objetivo de, primeiro, né, um dos valores da nossa empresa é a transparência, né? Então, a gente sempre quis ser muito transparente entre sócios, com colaboradores, com todo mundo. Então, nesse sentido, a gente sempre tentou deixar as coisas organizadas. Nesse processo de due diligence, a gente tinha boa parte das coisas já preparada, né? A gente... acho que o primeiro fornecedor que a gente contratou... Não, segundo. Foi a C2R, né? O primeiro foi o contador. Por obrigação mesmo, né? Exato. Não tinha como ser outro. Então, cara, isso é uma coisa que a gente sempre prezou bastante e é muito positivo, assim, de ter tudo organizado desde do dia zero, né? Porque chega lá na frente, são problemas que tu poderia estar prevendo antes, né? Uhum. Então, para a gente sempre foi importante ter essas coisas organizadas. Agora, no processo de auditoria, né, que vocês estão rodando com a gente, inclusive, de novo, né, tem vários pontos que a gente pode melhorar, né? Uhum. E a due diligence, ela ajuda bastante nisso. A gente sempre viu com bons olhos, assim. Acho que é sempre positivo. E esse trabalho, cara, acho que tende a ser um pouco facilitado quanto mais a gente estiver olhando isso periodicamente, né? Eu só vou complementar mais uma coisinha que eu acabei esquecendo. Outro ponto que nos fez sempre olhar muito para isso é que os nossos clientes, eles têm, tipo, umas exigências meio robustas, Compliance assim, bem né? forte, né? Então, a gente sempre teve que manter... Cara, usamos muito da C2R para isso também, né? Tipo, cara, revisar contrato que o cliente manda pra gente, às vezes, que a gente acaba tendo que aceitar o deles. Fazer a organização da documentação toda para enviar, porque eles vão analisar a nossa empresa, né? Ver se é uma empresa sustentável, econômica e socialmente. Então, tudo isso foram pontos que nos ajudaram a manter essa questão organizada também, né? Só para também fazer uma explicação, né? A Cartado trabalha hoje com grandes companhias, né? Muitas delas listadas. Então, quanto maior a companhia, mais ela olha para compliance e ela tem essa exigência de olhar para o fornecedor dela, né? Então, se tu vai, né? Até fica um conselho aqui. Se tu vai trabalhar com empresas muito grandes, já se prepare. Porque eles vão te exigir isso. Eles vão te exigir uma conformidade maior. Deixe tudo, né, ali bonitinho, né? Deixe tudo organizado, porque vai facilitar a tua negociação com eles, vai facilitar o teu processo de contratação, vai facilitar todo esse relacionamento e também tu vai ganhar pontos com esse teu próprio cliente, né? Que vai ver que tu é sério, tu já tá preparado para realmente fornecer uma solução para ele, né? Mas... E vocês passaram por algumas, né? Então, também... Então, e a maior de todas, né? No M&A, como é que foi para vocês aí? Eu acho que tem uma coisa que o Pedro falou que eu concordo muito, eu costumo dizer assim, essa parte de... Vou chamar aqui de back-office, assim, né? De deixar todas as coisas organizadas. Eu olho muito como é como você pagar plano de saúde, assim, né? Pode ser que você vai pagar a vida toda, você nunca vai precisar usar. Mas na hora que você precisa, faz uma puta de uma diferença, assim. Então, desde o começo da Prevision, sempre ficou sob minha responsabilidade, assim. Desde o começo, a diretriz sempre foi... Cara, vamos deixar tudo bem organizado desde o início, contar com quem a gente tem disponível para ajudar, né? C2R, o pessoal da Softcom, na contabilidade, para deixar sempre o mais redondo possível, a régua sempre alta, porque na hora que chegar, e uma hora chega, né, a necessidade, seja porque você vai atender um cliente grande, que tem um compliance X, né, ou por uma due diligence, ou por vai abrir uma linha, vai acessar uma linha de crédito, precisa também. O fato de você ter tudo organizado na mão, redondo, passa... Primeiro, é um alívio de trabalho gigantesco, que parece que é muito tranquilo, mas não é, bem pesado.
E também passa, como vocês falaram, passa maturidade, passa tranquilidade pro outro lado, assim, né? É claro que a gente nunca consegue ter 100% tudo redondo, alguns pratos acabam caindo, mas ter essa visão de ter tudo, sabe, preparado para que quando chegue tá tudo certo. Acho que esse é o que a gente fala muito, eu, né, Felipe, a gente conversa de vez em quando, a gente sempre conversou é um trabalho preventivo, não é um trabalho reativo, assim, sabe? Acho que se tu tem esse tipo de modelo mental, ajuda muito. Acho que esse é a primeira coisa, assim, acho que isso é o mais fundamental de tudo, sabe? Porque daí tu vai ter as respostas na mão, tu sabe o que tá rolando, acho que isso ajuda demais. E aí a segunda coisa é contar com pessoas boas, assim, sabe? Que sabem do que estão fazendo, falando, conhecem, têm experiência por esse processo. É o caso da C2R, né? Que tem uma base de clientes aí que também, volta e meia, também precisa desse tipo de apoio. Então, a ajuda de vocês, né, nesse momento, em todos que a gente passou, na verdade, foram muito fundamentais. Falei aqui da Softcom, da contabilidade também, que atende um leque de empresas de vários tamanhos e nos ajudaram muito também a deixar isso organizado. Então, acho que essa é a segunda coisa, assim, desde o começo ter pessoas boas que vão ajudar nesses processos, assim. A gente olha muitas vezes a contabilidade ou o próprio jurídico, né? A gente vê isso, assim, meio que o mal necessário, assim, né? E eu gosto de ver, na verdade, como é que são pessoas que vão nos ajudar a ter esse trabalho preventivo de deixar as coisas redondas desde o começo. E aí, quando você bota as pessoas do lado e não meio que como oposição, tipo, eu tenho que convencer o meu jurídico ou o meu contabilidade a fazer alguma coisa, ajuda muito, assim, porque daí vai estar todo mundo olhando em pró do resultado, né? Pró business, assim. Aí depois disso, quando você entra no processo, daí não tem, assim, um jeito bonito de falar, né? É pesado, assim, Cara, horas e horas juntando documentos. Acho que, enfim, já passamos por due diligence, a gente teve que levantar 300 documentos, assim, sabe? Mais de 300 documentos. Então, aí, um planinho de ação bem... cara, cada um vai fazer, né? Vai dividir... o jurídico faz isso, contabilidade faz isso, a empresa, no caso aqui, Prevision, faz isso. Como é que a gente divide? Ritmo de entrega e de trabalho... no nosso caso, acho que a due diligence foi uma das mais rápidas da história, assim, porque a gente fez toda a due diligence em, sei lá, 2 meses, menos que isso, talvez 2, 3 meses no máximo. E parece muito, mas na verdade tem due diligence que demora 6 meses, 8 meses, 12 meses. Então, acho que isso ajudou muito, sabe, nesses momentos, assim. Tem um outro ponto também, né? A gente prega planejamento para os clientes, né? A gente tem que se planejar um pouco também, né? A gente tem a organização e chega na nossa hora... Eu acho que é algo que ajuda no processo, né, também. De tu ter lá documentado onde está o contrato, você vai achar, sabe? De ter coisas organizadas na casa, né? Total. É estressante, mas diminui muito, assim, o retrabalho, talvez. O retrabalho, a carga, ajuda muito demais, assim. E nos encaminhando aqui pro final, como que vocês entendem a perspectiva do mercado para quem quer talvez começar a empreender com Construtec, para quem está na faculdade aí achando seus possíveis sócios? Quais oportunidades vocês identificam, assim? Muitas. Cara, assim, a gente comentou, até mesmo antes de começar, né? A gente estava falando assim... Tu comentou também, né, Ian? Os próprios clientes muitas vezes vêm nos buscar para entender se existe alguém fazendo alguma coisa que eles estão precisando ou se eles se a gente gostaria de desenvolver várias coisas, assim, muitas coisas que são problemas reais de pessoas reais que estão lá no dia a dia sofrendo, né? Então, oportunidades tem diversas, tá? Diversas, e o mercado, querendo ou não, tende a ter um ciclo positivo também nos próximos anos, né? Tem bastante investimento vindo para o setor de construção, de infraestrutura, tem bastante coisa para evoluir aí nos próximos anos. Então, claro, recomendando para quem está querendo empreender, assim, sempre tente encontrar um problema real, né? Não sai desenvolvendo coisa que tu não tem certeza se vai resolver o problema de alguém. Mas, fora isso, se vocês conversarem com qualquer empresa de infra ou de
construção, vocês vão ver que existem dores para serem resolvidas, né? E, cara, daí é tentar entender qual que é a que mais encaixa com o perfil de vocês e manda ver. Massa. É difícil listar, assim, né? Bem exato, existem oportunidades A, B e C, mas tem muita coisa aberta, como o Pedro falou, assim. Acho que tem uma janela de oportunidade dentro de financiamento de empreendimentos imobiliários, produto financeiro mesmo para fazer as obras acontecerem. Acho que tem uma oportunidade muito massa aqui que mais gente agora está começando a aproveitar. Existe uma oportunidade dentro de manutenção de empreendimentos, existem oportunidades dentro do mercado de infraestrutura, o mercado de energia é um mercado que está começando a se desenvolver muito agora também, cada vez mais, vai continuar. O início das obras lá atrás, a viabilidade da própria incorporação, enfim, tem uma infinidade de coisas, assim, né? Eu acho que, de novo, a melhor dica aqui não é dizer assim, ó, vai, faz isso, porque essa aqui é o quente do negócio agora, sabe? Acho que é muito mais o que o Pedro comentou aqui de sair do escritório, sair da sala, né? E conhecer o que tá rolando por aí, assim. Caçar problema. Caçar problema, exato. E problemas que no final valem a pena ser resolvidos, assim. Sim. Porque existem muitos, né? E é o que eu costumo comentar, assim, acho que comentou de buscar sócios, de como é que a gente encontra, que normalmente a pergunta primeira para quem quer começar é tipo, por onde eu começo, o que eu faço, ou vou desenvolver um negócio aqui, vou ver qual é. E o que eu costumo sugerir muito, assim, principalmente para quem tá na faculdade, começando, mas vale para todo mundo, assim. Participem de coisas, assim, sabe? Estejam profundamente conectados em vários lugares, assim, participem de eventos, se joguem de cabeça em projetos, nem que sejam voluntários, façam coisas diferentes para conhecer perspectivas diferentes, conhecer pessoas diferentes, porque muitas vezes a gente fica focado, né? É muito comum, ainda mais engenheiro, assim, a gente fica muito focado, muito quadrado em vamos especializar nisso, tem que conhecer isso daqui, sabe, você fecha tanto seu nicho que você não tem uma amplitude de visão, assim, e é aí que moram as oportunidades, assim, né? Muitas vezes as coisas simples ou parecem muito banais, assim, mas são as que moram grandes oportunidades, assim. Então, eu acho que a maior dica, assim, é isso, sabe? Estar conectado e realmente ir atrás, caçar problema, como você falou, sabe? Porque tem muita coisa boa para fazer. É um mercado que está cada vez mais no holofote, assim, né? Mercado de construção. E tem muita gente boa querendo fazer muita coisa legal, assim. Você pega pra fora, assim... Aí você começa a entrar no hype do negócio que você começa, né? Enfim, os buzzwords de todos, assim, mas que são genuinamente ferramentas que podem ajudar, né? A construir bons negócios, assim. Sim. Então, eu acho que tem um ciclo virtuoso, assim, pra gente aproveitar e pra quem quiser entrar no mercado, aproveitar, sabe? Acho que é mais... não se fechar tanto no seu mundinho, assim, e ampliar um pouco essa visão. Perfeito, muito legal. Assim, sobre o que o Ian comentou agora e que ele já tinha trazido outras vezes, né? O ecossistema de Santa Catarina, Floripa, é muito forte, assim, tipo, em termos de inovação e empreendedorismo, a gente vê muita coisa aparecendo mesmo e, putz, se conectar, principalmente se tiver uma empresa de tecnologia mesmo, né? Se conectar com a CAT, se conectar LinkLab, Midtech, as pessoas que estão ali, são pessoas que vão trazer muito de como que tu vence esses desafios, né? Em cada etapa. Tipo, cara, a Kátia, ela fez uma jornada da ideação até a scale-up, né? Então, vale muito a pena tu passar por esses processos, porque, de fato, como eu comentou, assim, tem muito mentor, muito consultor que ajuda de verdade a tu, cara, mudar a forma de pensar no negócio, a formar empreendedores novos. Então, isso foi muito positivo para a gente, para eles, e acredito que para todo mundo que tem essa oportunidade, né? Então, aproveitem que existe, né? Muito massa. Boa. Então, vamos para os finalmente, né? Então, primeiro, Ian e Pedro, Nick, obrigado por estarem conosco aqui nesse bate-papo. A gente acabou de falar de IA, então também temos outro podcast sobre IA, então aproveita aí quem está escutando e já acessa o nosso podcast de IA com
com outros empreendedores também que vão trazer bastante insight aí. Então, obrigado, Ian. Obrigado, Pedro. Né? E, por fim, aí, se quiserem deixar alguma palavra, alguma questão aí para redes sociais também, fiquem à vontade também para os outros empreendedores poderem acessar vocês. Boa. Bom, eu só queria agradecer mesmo a oportunidade. Acho que vocês estão fazendo um trabalho muito massa, galera, C2R como um todo, assim. O podcast também, acho que é uma iniciativa nova. Desejo muito sucesso, tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu acho que a mensagem final aqui é: conheçam a Prevision, acho que quem tem interesse, mesmo não sendo no mercado de construção, assim, acho que quem quiser conhecer mais, @Prevision_oficial lá no Instagram, no LinkedIn. Conheçam a Contec, né, os engenheiros que estão nos escutando, assim. Muita coisa legal lá que está sendo passada de ensinamento. Conheçam o grupo Softplan, é um grupo que está cada vez mais se mostrando para o mercado. A gente falou aqui da unidade de construção, que mesmo dentro da unidade de construção tem uma série de empresas super legais fazendo um trabalho muito massa. Mas também é um dos maiores grupos multi-SaaS de tecnologia do Brasil. Então, atua na área de Lotex, atua na área de público. Então, acho que conhecer mais do grupo acho que vai ser muito legal para todo mundo. Então, fiquei super convite aí, conhecer o grupo Softplan. E eu fico super à disposição. Eu não sou tão engajado nas redes sociais, assim, mas... LinkedIn. Quem quiser mandar uma mensagem, LinkedIn e Ebedin lá, pode me procurar. Mandar no Instagram, enfim. Acho que estou sempre aberto para trocar ideia e poder contribuir, aprender aí com quem tiver interesse. Boa. Da minha parte também, quando eu abri aqui a primeira fala, também não agradeci, né? Mas, super obrigado pelo convite e pelo que vocês estão fazendo também. Acho que é super importante isso. E obrigado também para quem ouviu, né? Além disso, cara, sou meio morto também nas redes sociais, né? Então, se quiserem encontrar, mais fácil o LinkedIn, provavelmente, Pedro Fornari. E em termos da Cartado, acho que faz mais sentido aí, busquem pela empresa, @Cartado também no Insta, tem no LinkedIn também para quem quiser buscar, e no site também, cartado.com.br, tem todas as informações lá. Deixar como mensagem que empreender vale a pena, tá? Acho que assim, é uma coisa que me motiva bastante, né? O primeiro propósito da empresa não era nem construir... chegar onde a gente chegou, mas sim tirar um TCC do papel, né? Então, o que se transformou foi bem legal. Chegou longe. E, cara, só dizer que sou muito grato aí por todos os anos que a gente tá junto com a C2R, que a gente tá no mercado. Agradecer também o Ian que tava aqui com a gente. Foi um prazer imenso conhecer e acho que seria isso. Muito obrigado, pessoal. Gente, obrigada pela presença. Vou deixar também as redes sociais da C2R. @C2R Advocacia no Instagram, C2R Advocacia no LinkedIn. Esse episódio vai sair no YouTube, os links vão ficar aqui embaixo na descrição. E também vai sair no Spotify e outras plataformas, vai tá os links por aí para vocês acessarem. Obrigada por assistir até aqui e finalizamos mais um episódio. Até mais!